Olá a todos, sejam bem-vindos aqui ao canal da Escolata de Yoga. Eu sou a Cíntia. Hoje a gente vai praticar juntos um pouquinho do yoga clássico, com bastante respiração, para descanso, para interiorização. Vai ser uma prática bem segura para a aula online, para iniciantes, para alunos avançados. O nosso ponto principal aqui vai ser a autopercepção e a capacidade de desenvolver as técnicas respiratórias e também as técnicas de compressão, chamadas bandas. Então, vamos lá? A gente vai começar a nossa prática sentados, da forma como for mais confortável para você. Então, fecha os olhos um pouquinho e observa a respiração. A gente costuma sempre observar um pouquinho a respiração no início da prática para conseguir trazer um pouco mais de presença mental e foco para os exercícios que seguem. As mãos unidas à frente do peito, mantenha os olhos fechados. Continuando prestando atenção na respiração, observando o ar que entra pelas narinas, a reação do corpo a cada inspiração. Vamos juntos entoar uma vez o mantra Om. A gente respira fundo e permite que o ar saia pela boca. Na expiração, a gente entoa o mantra Om, uma vez. Bhurvuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bhargo devasya dhimahi Dhiyo yona prachodaya. Om. Vamos abrindo os olhos lentamente, tocando com os dedos sobre os ombros. Aproxima os cotovelos na frente do corpo e vamos fazer um giro grande lá para trás. Continua girando o ombro algumas vezes, vamos preparar o corpo para a nossa prática. Procura fazer movimentos bem grandes, bem amplos. Mais uma vez. Continue. Para frente agora, mudando a direção do giro com os ombros bem amplos, abre bem o peito, aproxima as escápulas lá atrás, eleva bem os cotovelos, depois afasta os cotovelos o máximo que você puder das orelhas, exagera no movimento. Agora os braços se esticam para frente. E a gente vai trabalhar com a articulação do punho, girando as mãos para um lado, juntas, depois para o outro lado. Afasta um pouquinho as pernas e a gente vai então fazer giros com o quadril para aquecer um pouquinho a articulação do quadril. Então, para a direita, bem amplo, com tranquilidade, mas presta atenção no movimento. Os dois isquios igualmente apoiados no chão, girando bem grande esse tronco e agora para o outro lado. Mantendo os dois isquios igualmente apoiados no chão.
Isso. As pernas esticadas à frente. As mãos apoiando atrás do corpo. Aí agora os pés para cima e para frente. Gira os dois pés para a direita. E depois os dois pés para a esquerda. Sentado, as pernas flexionadas, os dois pés se juntam na frente do corpo e a gente vai balançar um pouquinho os joelhos, também aquecendo a articulação do quadril. Balança um pouquinho, agora para um pouco o movimento e dessa posição a gente traz o tronco um pouquinho para frente. O objetivo é topo da cabeça numa linha reta para cima e a gente vai tentando aproximar o queixo do tapetinho. Não curva a coluna, não faça um arco com a sua coluna. Procure ir descendo, mantendo o tronco bem retinho. Então o objetivo é que a barriga se aproxime, o umbigo vai se aproximando aqui do tapetinho, o peito vai se aproximando do pé e o queixo do tapete, lá na frente do pé. Vai até o máximo que você puder e solta um pouco o corpo. Fecha os olhos. Observa o corpo, observa o movimento respiratório de todo o corpo. Conforme inspira e expira. Procura descansar na postura, inspirando e expirando. Devagarzinho retorna, as duas pernas flexionadas, joelhos para cima, as mãos apoiam atrás do corpo e vamos deixar as duas pernas tombando para a esquerda e para a direita. Também fazendo esse movimento com o quadril, aquecendo a articulação do quadril. Direita e esquerda. Mantém. Mais um pouquinho. Capricha no movimento. Perna esquerda flexionada, perna direita esticada para frente. Apoia o pé na parte interna da coxa direita, alinha a coluna e desse ponto a gente vai elevar os dois braços, olha lá para cima e depois traz a mão aqui para o pé ou para a perna, se você não puder chegar até o pé. Se puder, vai segurar lá no pé, puxar um pouquinho os dedos na sua direção e manter a coluna reta, topo da cabeça para cima. Se não puder tocar no pé, não tem problema, pode segurar na perna ou no chão. Vai até onde você puder e permaneça. Agora a gente entra no asana, fecha os olhos e observa o seu corpo. Em que região do corpo aparece o desconforto? Onde tiver desconforto, você vai fazer ajustes para procurar encontrar um momento em que você fique no alongamento, mas de uma forma que você possa descansar no asana. E descansar significa que você está se trabalhando no seu limite. Traz o umbigo para dentro para ajudar nesse processo de ir descendo o tronco na direção da perna aos poucos. Lembra de descansar as regiões que não são solicitadas pelo asana. Inspira retornando e vai trocar a perna. Flexiona a perna direita e deixa a esquerda agora esticada à frente.
Organiza os dois isquios igualmente apoiados no tapetinho. Vai inspirar, elevando as duas mãos lá para cima. Traciona um pouco a coluna, olhando para cima. E depois, com o umbigo para dentro, vai descendo o tronco na direção da perna. Vai segurar onde for possível para você, trazendo o umbigo bem para dentro. A coluna bem elevada, topo da cabeça para cima. Primeiro é a barriga que se aproxima da coxa. E aqui a gente vai permanecer um pouquinho. Fecha os olhos e vai encontrar o desconforto, vai organizar o desconforto para conseguir descansar na postura. Permaneça respirando e quando você respira, observa a reação do seu corpo na respiração, trazendo o umbigo para dentro. A cada expiração, perceba que você pode relaxar um pouquinho mais a musculatura que está sendo solicitada pelo alongamento e também soltando as regiões que não são necessárias para a postura, como o rosto, a perna esquerda, o pescoço. Inspira retornando. E agora a gente vai deitar um pouquinho de barriga para cima. Deitados, de barriga para cima, as pernas flexionadas. Vamos abraçar um pouco os dois joelhos e fazer alguns balancinhos para os dois lados. Para massagear um pouquinho a lombar. Dessa posição, os dois pés tocam o tapetinho e eu vou cruzar a minha perna direita sobre a minha perna esquerda. Os braços se abrem na altura dos ombros e eu deixo as duas pernas tombarem para a esquerda, fazendo uma torção com a minha coluna. E vou virar o meu olhar, meu rosto para a direita. Permaneça um pouquinho, descansando o corpo. Fique atento para que os seus dois ombros, para que os ombros fiquem apoiados no tapetinho. Inspira, retornando. Então, a gente vai mexer com as pernas, mas a gente mantém os dois ombros bem firmes no tapete, sem fazer peso, mas a gente não tira os ombros do tapetinho. Cruza a perna esquerda sobre a direita agora e as duas pernas tombam para a direita e eu vou olhar para a esquerda e mantenho os dois ombros relaxados e apoiados no tapete. Torço minha coluna um pouquinho, fecho os olhos. Mesma coisa, onde eu posso fazer ajustes para que o asana fique mais confortável. Inspira retornando. As pernas flexionadas, os dois pés unidos, as mãos entrelaçadas, os dedos entrelaçados e as mãos embaixo da cabeça. Os meus cotovelos abertos lateralmente. E agora, com os meus dois pés juntos, eu vou afastar os meus joelhos, deixando as minhas pernas abertas, mas os meus pés estão unidos. A única coisa que eu fiz foi afastar os joelhos e deixar as pernas caírem lateralmente, flexionadas, mantendo os pés juntinhos. Essa é uma excelente posição para descanso da lombar. Quando você sente vontade de descansar um pouquinho a coluna, deitar nessa posição é muito indicado. Também descanso da cervical, de toda a coluna. Faça algumas respirações profundas nessa posição.
Vou inspirar, expirar. Trago os meus 2 joelhos de volta aqui para cima, as pernas estão juntas. Eu vou elevar os meus cotovelos, aproximando os cotovelos, os braços das orelhas e aproximando os 2 cotovelos, sem tirar as minhas mãos de debaixo da minha cabeça. E então, com a força apenas dos meus braços, eu vou trazer o meu queixo para perto do peito. Eu não tiro o peito do tapetinho. É só a cervical que eu alongo, aproximando aqui o queixo do peito. Mantenha um pouco. Retorno e afasto novamente os cotovelos. Solto o corpo. Novamente aproximo aqui os cotovelos e vou aproximar o queixo do peito. Sem fazer força com o abdômen, sem querer tirar os ombros do tapetinho. É só o queixo no peito, alongando a cervical. Retorno, abro os cotovelos, relaxo o corpo. Solto as mãos debaixo da cabeça e vou apoiar as minhas 2 mãos na região abdominal. Mão esquerda permanece na região do abdômen e mão direita no centro do peito, os braços relaxados, apoiados no chão. Inspira e expira naturalmente. Observa a movimentação da sua mão, tanto na região abdominal quanto na região peitoral. Observa o fluxo do ar, o que ele provoca dentro do seu corpo e como que isso é perceptível, inclusive na parte do seu corpo que agora encosta no chão. Quando você respira, não é só a sua mão que se movimenta com o abdômen e o peito, mas as suas costas também se movimentam contra o chão. Percebe isso por alguns segundos. Então, devagarzinho vai virar de lado e sentar. Sentados com as pernas cruzadas. Novamente, uma mão sobre o abdômen e a outra sobre o peito. Fecha os olhos e procura fazer respirações profundas, movimentando somente o abdômen. Não permita que a sua caixa torácica se movimente. Então a respiração vai ser profunda, mas vai ser apenas na região mais baixa do pulmão. Porque o abdômen se expande ao máximo, mas o peito permanece imóvel. Quando você solta o ar e percebe que você já eliminou todo o ar, faça uma força a mais para eliminar o ar residual e depois puxa o umbigo para dentro com bastante força. Para dentro e, se puder, um pouquinho para cima. Se não conseguir trazer o umbigo para dentro e um pouco para cima, traz para dentro, o máximo que você puder. E depois inspira novamente. De novo, só o abdômen que se movimenta. O peito permanece imóvel. Inspira, projetando o abdômen para frente. Enche o corpo de ar.
Depois expira, trazendo o abdômen, relaxando o abdômen, na verdade. Quando os pulmões estão aparentemente vazios, solta o restinho de ar e depois traz o umbigo para dentro, realizando o Dhyana Bandha. Esse exercício é excelente para ativar o nervo vago, o nervo responsável por potencializar ou por ativar o sistema nervoso parasimpático, diminuindo reações corporais ao estresse e trazendo sensação de descanso e de calma para a mente. Então, de novo, continua. Inspirando e expirando, realizando a respiração abdominal, seguida de Uddiyana Bandha. Vamos fazer por mais alguns segundos. Última inspiração. E quando for soltar o ar, relaxa os braços ao longo, aqui sobre o joelho. Palmas das mãos para cima, tocando o dedo indicador e o polegar. Tocando a ponta do dedo indicador com a ponta do polegar. Mantendo as palmas voltadas para cima, fecha os olhos e observa o seu corpo depois do exercício respiratório. Então agora a gente vai inspirar, deixando a cabeça tombar para trás. E expirar, trazendo o queixo para perto do peito. Até que os pulmões fiquem vazios, solta o ar residual. E depois inspira, olhando lá para cima. Então, nessa expiração, quando a gente aproxima o queixo do peito, a gente pratica Jalandhara Bandha. Continue. Esse exercício Jalandhara Bandha, ele é excelente para ativação da glândula tireoide, equilíbrio da glândula tireoide, nem para mais nem para menos. Continue mais por alguns segundos, inspira lá em cima e expira com o queixo perto do peito. Na próxima expiração, apenas observe o resultado do exercício no seu corpo. Inspire elevando os braços lateralmente, entrelaça os dedos das mãos, menos o indicador, traciona a coluna, bem forte lá para cima. Solta o ar, abrindo os braços lateralmente. De novo. Solta o ar mais uma vez.
As mãos unidas à frente do peito. A gente vai juntos entoar o mantra Om uma vez. E em seguida, o mantra Shanti, o mantra da paz. Shanti, Shanti, Shanti. Hare Om. Agradeço por vocês terem participado dessa nossa breve aula aqui do YouTube. Tive a oportunidade de apresentar para vocês Jalandhara Bandha, Uddiyana Bandha, respiração abdominal, algumas posturas do yoga, e eu aguardo vocês para nossa próxima prática. Escrevam aqui pra gente, compartilhem essa aula e até a nossa próxima aula aqui do YouTube.